Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A primeira coisa que vi quando abri a porteira foi um embrulho de pano encostado no mourão de madeira. Pensei que fosse lixo jogado por alguém que passou pela estrada. Acontece. Pessoal da cidade atravessa aqui para cortar caminho e joga de tudo: garrafa, saco plástico, resto de comida. Mas quando me aproximei, o embrulho se mexeu. Parei no meio do caminho. O sol já estava alto, queimando a nuca, e a poeira vermelha grudava no suor. Fiquei ali parado, olhando aquele monte de pano sujo encostado na madeira velha da porteira. Meu coração acelerou. Sabia que não era lixo. Eu vivo sozinho faz 17 anos. Desde que Lúcia me deixou e levou o menino, aprendi que silêncio também se carrega, igual saco de ração nas costas. Acordo todo dia antes do sol nascer. Tomo café preto sem açúcar. Olho o pasto seco pela janela da cozinha e saio para consertar o que quebrou. Sempre tem algo quebrado. Cerca arrancada pelo gado, bomba d'água entupida, telha solta batendo no vento, mourão podre que precisa trocar. A vida aqui no interior de Goiás é assim, repetida, quente, empoeirada. As estações passam, mas os dias são iguais. Ninguém passa por essa estrada de terra mais. Tem anos que a prefeitura esqueceu que ela existe. Só eu, o gado, os cachorros que já morreram e o vento que nunca para. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de cobra enrolada. O embrulho era uma criança, menina, pequenininha, uns 3 anos, talvez menos. Cabelo castanho grudado de suor na testa, vestidinho cor-de-rosa todo sujo de poeira vermelha, pele queimada de sol. Os pés descalços, machucados, com cortes pequenos e terra enfiada nas unhas. Sem sapato, sem nada além daquele vestido rasgado. Olhei para os lados, para a estrada vazia que se esticava até sumir no horizonte. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Só o calor subindo da terra feito fantasma e o céu grande demais pesando em cima de tudo. Ajoelhei perto dela. Respirava. Estava viva, mas não acordava. Peguei ela no colo com cuidado, como se fosse quebrar nos meus braços. Pesava quase nada. Corpo mole, cabeça pendendo para o lado. Senti o coração dela batendo contra o meu peito. Rápido demais. Quando atravessei a porteira com ela nos braços, olhei para trás uma última vez. Nada. Ninguém. Só a estrada vazia e o silêncio. Alguém tinha deixado ela ali, na minha porta. De propósito. Botei a menina na cama que foi do meu filho. O quarto estava fechado faz anos. Abri a porta e o cheiro de mofo bateu na cara. Juntei as tralhas velhas que tinha espalhado ali. Caixa de ferramenta, saco de adubo, lona rasgada. E limpei a poeira do colchão com a mão. Não era grande coisa, mas servia. Busquei água na cozinha, molhei um pano limpo e passei no rosto dela devagar. A poeira saiu, deixando a pele clara embaixo. Dei água aos poucos, segurando a cabeça dela, esperando engolir. Ela engoliu. Bom sinal. Sentei na beirada da cama, olhando ela respirar. Pequena demais, frágil demais. Que tipo de gente abandona uma criança no meio do nada? Fiquei ali até o sol começar a descer. Quando ela mexeu os olhos, me afastei para não assustar. Ela acordou de repente, o corpo inteiro tenso, olhos arregalados varrendo o quarto. Me viu. Encolheu. Calma, falei baixinho. Ninguém vai te machucar. Ela não respondeu. Só me olhava, corpo encolhido contra a parede, respiração acelerada. Parecia bicho acuado. Já vi esse olhar antes, em cachorro espancado, em gado maltratado, em gente que aprendeu a ter medo. Tá com fome? Nada. Vou deixar comida aqui, tá bom? Saí do quarto, fechei a porta devagar. Fui para a cozinha, esquentei o resto de arroz e feijão que tinha na panela, botei num prato fundo com farinha. Voltei, deixei na mesinha de cabeceira e saí de novo sem falar nada. Durante 3 dias foi assim. Eu deixava comida. Ela comia quando eu saía. De manhã, o prato estava vazio. À tarde,
eu trocava a água. À noite, checava se ela estava respirando. Não falava, não chorava, não perguntava por ninguém. Apenas existia ali, quieta demais para uma criança daquela idade. Eu trabalhava para não pensar. Consertei toda a cerca do pasto norte, limpei o curral, troquei a correia da bomba, matava o corpo para calar a cabeça. Mas de noite, quando deitava, vinha tudo de volta. Lúcia dizendo que eu era frio, que não sabia amar, que o menino ia crescer sem pai, mesmo eu morando na mesma casa. O jeito que ela pegou o Gabriel pela mão e foi embora sem olhar para trás. A casa vazia. O silêncio que nunca mais foi embora. No quarto dia, a chuva veio. Daquelas chuvas de interior que a gente vê chegando de longe. O céu ficou roxo, o vento começou a bater as janelas e logo veio a água. Grossa, barulhenta, batendo no telhado de zinco como tambor descontrolado. A luz caiu, trovão rachando o céu, fazendo a casa tremer. E a menina gritou, um grito que cortou a chuva, que atravessou a casa, que me fez largar tudo e correr. Quando abri a porta do quarto, ela estava encolhida no canto, entre a cama e a parede, mãos tapando os ouvidos, corpo tremendo inteiro. Os olhos arregalados, molhados, perdidos. Não pensei. Sentei no chão, longe dela para não assustar, e comecei a falar. Qualquer coisa. Bobagens. A chuva é boa, molha a terra seca. O gado gosta. Amanhã a grama fica verdinha de novo. Trovão explodiu lá fora. Ela gritou de novo, se encolheu mais. Eu sei que é barulhento, mas passa, sempre passa. Continuei falando sobre a fazenda, sobre o gado, sobre como minha mãe dizia que chuva forte era bênção. Falei até minha voz ficar rouca, até o trovão ir embora, até a chuva virar só um barulho manso no telhado. Quando olhei de novo, ela tinha se aproximado. Devagar, centímetro por centímetro, estava sentada perto de mim, encostada na parede, olhos fechados, respiração mais calma, e então ela adormeceu, ali, no chão, a um palmo de distância. Fiquei olhando ela dormir, aquela criança que não era minha, que eu não conhecia, que tinha aparecido do nada, e senti medo. Medo de me apegar, medo de perder de novo, medo de falhar como falhei antes. Mas quando fui levantar para sair, ela mexeu a mão e segurou na barra da minha calça. Fiquei. No dia seguinte, a estrada ainda estava um lamaçal, mas consegui sair com o caminhão. Fui até o vilarejo, uns 20 quilômetros dali. Parei na venda do Zé Aníbal primeiro. Tá sabendo de alguma criança perdida? Ele parou de arrumar as prateleiras, me olhou por cima dos óculos. Criança? Que criança? Menina, uns 3 anos. Achei ela na porteira da fazenda. Zé Aníbal coçou a barba grisalha, pensou. Não ouvi nada, não. Mas pergunta na igreja. Dona Celina sabe de tudo o que acontece aqui. Fui na igreja. Dona Celina, senhora baixinha que comandava tudo na paróquia, também não sabia de nada. Fui no posto de saúde. Nada. Fui na delegacia. O delegado era um homem gordo, suado, que mal levantou da cadeira quando entrei. Contei da menina. Ele anotou num caderno velho. Bocejou. Vou dar uma olhada. Se aparecer alguém procurando, eu aviso. E se não aparecer, ele deu de ombros. Aí chama o conselho tutelar. Eles levam pro abrigo. Voltei para a fazenda com um nó na garganta e uma certeza pesada no peito. Ninguém ia procurar aquela menina. Alguém tinha deixado ela ali e sumido, largado, jogado fora. Quando cheguei em casa, ela estava sentada na varanda. Primeira vez que saía do quarto sozinha. Estava olhando o pasto, as vacas pastando longe, o céu limpo depois da chuva. Sentei do lado dela. Ficamos em silêncio um tempo. Como é teu nome? Perguntei. Silêncio. Pode falar, não vou brigar. Ela olhou para mim, olhos castanhos, fundos. Tio, disse baixinho. Não, tio sou eu. Teu nome. Como te chamam? Ela balançou a cabeça. Ninguém chama. Senti algo apertar no peito, algo velho e dolorido. Todo mundo tem nome.
Eu não insisti. Levantei, fui fazer almoço, ela me seguiu. Ficou na porta da cozinha, me observando picar cebola, refogar o arroz, mexer o feijão. Não falava, mas não saía também. Os dias foram passando assim. Ela começou a me seguir pela fazenda. Sentava na sombra enquanto eu consertava a cerca. Ajudava a jogar milho para os porcos, os grãozinhos amarelos caindo da mãozinha pequena. À noite, dormia abraçada num cobertor velho que tinha sido do Gabriel. E eu comecei a viver de novo sem perceber. Acordava e ia direto ver se ela estava bem. Fazia comida pensando se ela ia gostar. Voltava mais cedo do pasto para não deixar ela sozinha muito tempo. Mas junto com isso vinha o medo. O medo de estar fazendo tudo errado de novo. Uma noite fiquei olhando ela dormir, o cabelo espalhado no travesseiro, o rosto tranquilo, a respiração suave. E me lembrei do Gabriel com aquela idade, das vezes que eu não dei atenção porque estava cansado, das vezes que Lúcia pediu para eu brincar com ele e eu disse que tinha serviço, das vezes que escolhi a cerca, o gado, o trabalho. E quando dei por mim, eles tinham ido embora. Olhei para a menina e pensei, e se eu estragar ela também? E se ela crescer me odiando? E se eu não souber ser o que ela precisa? Pensei em desistir, ligar para o conselho tutelar, entregar ela, voltar para o meu silêncio, onde nada doía porque nada importava. Mas quando fui para o meu quarto e fechei a porta, a casa pareceu mais vazia do que nunca. E percebi que já era tarde demais para desistir. Ela já tinha feito morada dentro de mim. Foi numa madrugada quente de agosto que tudo quase desmoronou. Acordei com um barulho estranho, um gemido baixo vindo do quarto dela. Levantei de um pulo, atravessei o corredor descalço. Quando abri a porta, vi ela enrolada no cobertor, tremendo, o rosto vermelho e molhado de suor. Ei, ei! Chamei tocando a testa dela. Queimava, febre alta. Peguei ela no colo, levei para a cozinha, molhei panos na água fria e passei no rosto, no pescoço, nos braços. Ela gemia, se retorcia, mas não acordava direito. Busquei o remédio velho que tinha no armário, dipirona que nem lembrava de quando tinha comprado, e dei com água. Ela engoliu com dificuldade, tossiu. Passei a madrugada inteira acordado, trocando os panos, dando água, segurando a mão dela. Rezei. Não sou homem de igreja, mas rezei. Pro Deus que minha mãe acreditava, pro santo que ela tinha na parede, para qualquer coisa que pudesse ouvir. Quando o sol nasceu, ela estava pior. Os lábios começaram a ficar roxos. A respiração ficou curta, ofegante. Entrei em pânico. Peguei ela no colo, enrolada no cobertor, e corri pro caminhão. Tinha que levar ela para o hospital na cidade. Uns 60 quilômetros. Mas dava tempo. Só que a estrada não deixou. Depois das chuvas da semana passada, o caminho estava destruído. Barro até o joelho. O caminhão entrou uns 100 metros e atolou. O motor roncou, as rodas giraram no vazio e morreu. Tentei de novo. Nada. De novo. Nada. Gritei. Bati no volante. Olhei ela no banco do carona, pequena, frágil, queimando em febre, e me senti o homem mais inútil do mundo. Peguei ela no colo de novo e voltei correndo para casa, suado, desesperado, sentindo o corpo dela queimar contra o meu peito. Não tinha telefone, não tinha vizinho perto. O mais próximo morava a 15 quilômetros. Não tinha ninguém, era só eu e ela. E ela estava morrendo nos meus braços. Botei ela na cama, cobri com tudo que tinha. E ali, sozinho naquele quarto, sentado no chão ao lado dela, senti o peso de todas as vezes que eu desisti na vida. Desisti de lutar por Lúcia quando ela quis ir embora. Desisti de buscar meu filho quando ele ainda era pequeno. Desisti de mim mesmo quando decidi que era mais fácil viver sozinho. Olhei para a menina, para aquela criança que não pedia nada, que só queria viver, que confiou em mim. Não dessa vez, falei alto, mais para mim do que para ela. Dessa vez eu não desisto.
Passei o dia inteiro ao lado dela, trocando panos frios, cantando canções que nem lembrava direito, canções que minha mãe cantava quando eu era criança. Segurei a mãozinha dela, pequena demais, quente demais. Você vai ficar boa, ouviu? Falei, a voz tremendo. Vai crescer, vai correr por esse pasto todo, vai aprender a andar a cavalo. Mas precisa ficar boa agora. O sol ia descendo, a luz ficando dourada entrando pela janela. A febre não baixava. E então, num momento, ela abriu os olhos. Me olhou. Realmente me olhou. Não vá embora, sussurrou. A voz fraquinha, mas firme. Não era pergunta, era medo. Medo de ser abandonada de novo. Segurei a mão dela com mais força. Não vou. Eu fico. Prometo que eu fico. Ela fechou os olhos de novo, mas dessa vez apertou minha mão de volta. No fim da tarde, a febre começou a ceder. Pouco a pouco, o corpo dela foi esfriando, a respiração voltando ao normal. Às 7 da noite, ela pediu água. Às 8, perguntou se tinha comida. Fiz mingau. Ela tomou tudo. Naquela noite, quando ela adormeceu de novo, sentei na varanda. O céu estava cheio de estrelas. O vento frio batendo na pele. Chorei, chorei, porque quase perdi ela. Chorei porque percebi que ela me salvou tanto quanto eu salvei ela. Chorei porque, pela primeira vez em 17 anos, eu quis viver de novo. 3 meses depois, o delegado apareceu na porteira. Junto com ele, uma mulher de tailleur azul, pasta debaixo do braço, olhar cansado. Assistente social. Meu estômago gelou. Achamos a mãe da menina, disse o delegado, tirando o boné para limpar o suor. Fiquei parado. A menina estava brincando no quintal com um gatinho que tinha aparecido na semana passada. Onde? Presa, Goiânia, abandono de incapaz, entre outras coisas. Ele consultou um papel amassado. Drogas, prostituição, envolvimento com gente errada. A menina estava sendo usada para pedir esmola. Quando a polícia apertou, ela largou a criança na estrada e sumiu. A assistente social se aproximou, a voz gentil, mas profissional. A criança vai precisar ir para um abrigo na capital. Vamos fazer os procedimentos, procurar família se não tiver, esperar adoção. Adoção. Repeti, a palavra pesando na boca. Ela é nova, tem chances boas de ser adotada rápido. Olhei para a menina. Ela tinha me visto parado ali com o delegado e a mulher estranha. Largou o gatinho e veio correndo, descalça, vestidinho florido que comprei na feira. Tio! Chamou agarrando minha perna. A assistente se abaixou, sorriu. Oi, querida, meu nome é Fátima. Vim te buscar pra... Ah, não! A menina gritou, se agarrando em mim com força. Eu fico com o tio! O delegado suspirou. A assistente olhou para mim com aqueles olhos de quem já viu essa cena 1000 vezes. O senhor tem condições de ficar com ela? Condições? Financeiras, emocionais. Quer tentar a guarda? Olhei para a menina, para os olhos dela molhados, desesperados. Vi medo, vi amor, vi confiança. E vi quem eu tinha sido a vida inteira. Alguém que desistia antes de tentar. Alguém que escolhia o caminho fácil. Alguém que deixava as pessoas irem embora, porque era menos doloroso do que lutar. Quero, falei. A palavra saiu firme, certa. Então vamos iniciar o processo. Mas aviso, não é fácil. Vai ter visitas, avaliações, entrevistas. Vai levar meses e ela vai ter que ir pro abrigo enquanto isso. Não, falei. Ela fica comigo. Eu cuido. Faço o que precisar, mas ela não sai daqui. A assistente e o delegado se entreolharam. Vou ver o que posso fazer, disse Fátima. Mas o senhor vai ter que provar que consegue cuidar dela. Eu provo. Levou 5 meses. 5 meses de papelada, visitas, perguntas invasivas, gente entrando na minha casa para checar se era limpa, se tinha comida, se eu era capaz. Teve dia que pensei em desistir. Teve dia que a burocracia me deixou tão cansado que só queria sumir.
mas toda noite, quando ela dormia no quarto que agora tinha cortina nova, boneca de pano e desenhos colados na parede, eu lembrava. Dessa vez eu luto. E lutei. No dia que saiu a guarda provisória, não fiz festa. Apenas sentei com ela na varanda, no fim de tarde, e disse: agora você tem um nome de verdade aqui. Pode escolher ficar ou ir quando crescer. Mas enquanto estiver aqui, tem casa, tem pai. Ela me abraçou, forte, e pela primeira vez em 17 anos, eu chorei na frente de alguém. Eu quero um nome. Ela sussurrou. Qual nome? O que o tio quiser. Pensei. Pensei em nomes bonitos, diferentes, especiais. Ana, disse. Nome da minha mãe. Ela sorriu. Ana, repetiu testando. Eu gosto. 3 semanas depois chegou uma carta. Envelope simples, letra que reconheci na hora. Gabriel, meu filho. Abri com mão tremendo. Pai, soube da menina. Não sei como, mas soube. Quero conhecer ela. Quero conhecer o pai que não vi lutar antes, mas que está lutando agora. Não sei se consigo perdoar tudo, mas quero tentar. Se o senhor quiser, posso ir aí mês que vem. Gabriel. Li a carta 3 vezes. Chorei mais uma vez. Mostrei para Ana. Quem é? Meu filho. Seu irmão, de certo jeito. Ele é bom? Não sei. Faz tempo que não vejo ele, mas quero descobrir. Então ele vem? Se a gente quiser. Eu quero. Ela disse sem pensar 2 vezes. Escrevi de volta no mesmo dia. A fazenda não mudou. Ainda é quente, seca, empoeirada. O gado ainda muge de madrugada. A cerca ainda quebra. A bomba ainda enguiça. Mas agora tem riso de criança ecoando no pasto. Tem mesinha pequena na cozinha. Tem caderninho de dever de casa em cima da mesa. Tem boneca esquecida na varanda. Tem motivo para acordar. Ana me ensinou uma coisa que eu tinha esquecido. A gente não salva ninguém sozinho. A gente se salva junto. Ela me encontrou na porteira, abandonada, sem nome, sem ninguém. Mas foi ela quem me ensinou que ainda dava tempo de viver, que ainda dava tempo de ser pai, que ainda dava tempo de lutar. Todo amanhecer, quando abro aquela porteira para soltar o gado, olho para o mourão de madeira onde encontrei ela. E agradeço. Porque o destino não coloca ninguém no nosso caminho por acaso. Coloca para a gente escolher quem a gente quer ser, e eu escolhi ser alguém que fica, alguém que luta, alguém que ama, mesmo quando dói, principalmente quando dói. Porque é aí que a gente descobre quem realmente é. A carta ficou na mesa da cozinha por 3 dias antes de eu conseguir responder. Lia de manhã, tomando café, lia de tarde antes de sair para o pasto. Lia de noite, quando Ana já tinha dormido. Cada vez as palavras pareciam diferentes. Às vezes carregadas de esperança. Outras pesadas de medo. Pai, soube da menina. 23 anos sem me chamar de pai. 23 anos de silêncio cortado apenas por cartões de aniversário que eu mandava e que ele nunca respondia. E agora, por causa de uma criança que não era dele, que não era nem minha de sangue, ele me chamava de pai de novo. Ana percebeu minha agonia. Tio, tá triste? Perguntou uma tarde, sentada na beirada da cama enquanto eu dobrava a roupa limpa. Não é tristeza, não. Então é o quê? Como explicar para uma criança de 3 anos o peso de 23 anos de arrependimento? É medo, falei, porque com ela eu tinha aprendido a não mentir. Medo de quê? De ele não gostar de mim. Ana pensou, o rostinho sério demais para a idade dela. Mas ele vem, né? Vem. Então ele gosta um pouquinho. A sabedoria simples de quem ainda não aprendeu a complicar as coisas. Respondi a carta naquela mesma noite. Escrevi e rasguei 3 vezes. Na 4ª tentativa, mantive simples. Gabriel, pode vir quando quiser. A casa é sua, sempre foi seu pai. Mandei pelo correio no dia seguinte. E comecei a espera. Enquanto esperava a resposta, a fazenda virou canteiro de obras. Não que estivesse ruim, mas de repente tudo parecia inadequado para os olhos de quem ia chegar. O quarto de Gabriel ainda tinha as mesmas coisas de quando ele era menino.
Cama de solteiro, guarda-roupa torto, pôster desbotado de time de futebol que nem existia mais. Vou arrumar o quarto dele, disse para Ana numa manhã. Posso ajudar? Pode. Entramos no quarto juntos. A porta rangeu, como sempre rangeu. O cheiro de fechado bateu na cara. Abri a janela, deixei o sol entrar. Ana ficou parada no meio do quarto, olhando tudo com curiosidade. Esse era o quarto do seu filho? Era. Por que ele foi embora? Sentei na cama velha. O colchão afundou, as molas gemeram. Ele não foi embora. A mãe dele levou ele. Ele era criança. Por quê? Porque eu não fui um bom pai. Ana sentou do meu lado. E agora? Agora eu vou tentar ser. Passamos o dia arrumando. Tirei o pôster velho, pintei a parede de branco. Troquei o lençol. Consertei a gaveta do guarda-roupa que emperrava. Ana varria, organizava, colocava flores do quintal num copo d'água em cima da mesinha. Quando terminamos, no fim da tarde, o quarto parecia outro. Limpo. Claro. Esperando. Ele vai gostar? Ana perguntou. Não sei, espero que sim. A resposta chegou uma semana depois. Um bilhete curto. Chego dia 15, ônibus das 14 horas. Não precisa buscar. Pego carona. Gabriel. Dia 15 era dali a 10 dias. 10 dias para me preparar para o filho que não via há 23 anos. 10 dias para ensaiar o que dizer. 10 dias para tentar consertar 2 décadas de ausência. Nos dias que se seguiram, me peguei fazendo coisas que não fazia há anos. Capinei o terreiro inteiro, pintei a cerca da frente, consertei o degrau quebrado da varanda, comprei comida na cidade, carne boa, queijo, pão fresco, refrigerante. Tio tá fazendo festa? Ana perguntou, vendo a quantidade de sacola que voltei. Não é festa. É de receber bem. Mas ele é seu filho. Não precisa de festa para filho. Precisa quando a gente ficou longe tempo demais. Na noite do dia 14, não consegui dormir. Fiquei na varanda, olhando a estrada escura, o céu cheio de estrelas. Pensando em como seria, se ele estava alto, se parecia comigo, se ia me abraçar ou só apertar minha mão, formal, distante, se ia me perdoar. Ana apareceu na porta arrastando o cobertor. Tio não dorme? Não tô com sono. Ela sentou do meu lado, se enrolou no cobertor. Tá com medo? Tô. Eu também. Olhei para ela surpreso. Medo de quê? De ele não gostar de mim e você mandar eu embora. Meu coração apertou. Ana, escuta bem. Não importa o que aconteça. Você não vai embora. Nunca. Você é minha filha agora. Prometido? Prometido. Ela encostou a cabeça no meu braço. Então tá bom. Ficamos ali até ela adormecer. Carreguei ela para o quarto, cobri bem. E voltei para a varanda. A noite inteira. Esperando o amanhecer. Esperando o dia que tudo ia mudar. Parte 2. O primeiro encontro. Dia 15, amanheceu com céu limpo e calor de rachar. Acordei cedo, mesmo tendo dormido pouco. Tomei banho, vesti a camisa menos velha que tinha, passei pente no cabelo. Ana riu quando me viu. Tio, tá bonito? Tô ridículo. Tá não. Tá cheiroso. Fiz café reforçado. Nem consegui comer. O estômago estava fechado. Ana comeu meu pão com manteiga. Que hora ele chega? Ônibus é às 2. Falta muito? Olhei o relógio. 9 da manhã. Falta. As horas se arrastaram. Tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Fui pro pasto, voltei. Fui consertar a cerca, larguei no meio, sentei na varanda, levantei. Ana me seguia para todo canto, percebendo o meu nervosismo. Quer que eu conte história? Ela ofereceu. Pode contar. Ela contou uma história confusa sobre uma princesa que virava passarinho e um dragão que tinha medo de fogo. Não fazia sentido nenhum, mas me distraiu. 12:00, 1h, 1h30. Vesti de novo a camisa que tinha tirado porque estava suando. Passei água no rosto. Olhei no espelho rachado do banheiro e vi um homem velho, cansado, assustado. Você consegue, falei pro reflexo.
É só teu filho. 2 horas. Me sentei na varanda. Ana sentou do meu lado. Ficamos olhando a estrada de terra que sumia na curva. 2h15. Nada. 2h30. Uma nuvem de poeira apareceu ao longe. Tio, olha! Ana apontou. Meu coração disparou. Um carro velho, uma caminhonete branca, apareceu na curva. Vinha devagar, levantando poeira vermelha. Parou na frente da porteira. A porta se abriu e Gabriel desceu. 23 anos. 23 anos desde a última vez que vi meu filho. Ele tinha 4 anos quando foi embora. Um menino pequeno, magrelo, de cabelo espetado e joelho ralado. Lembro dele chorando na janela do carro, a mãe puxando ele para o banco, o carro sumindo na estrada. Agora tinha 27. Homem feito, alto, ombros largos, barba por fazer, mochila nas costas, boné velho, tênis surrado e os mesmos olhos castanhos de quando era criança, os mesmos olhos da mãe dele. Ficamos nos encarando, ele do outro lado da porteira, eu na varanda. O motorista da caminhonete buzinou, acenou, foi embora. Gabriel não se mexeu. Eu não me mexi. Ana quebrou o silêncio. É ele? Sussurrou. É. Ela levantou, desceu os degraus da varanda, atravessou o terreiro. Parou do lado de dentro da porteira. Você é o Gabriel? Perguntou a voz fininha, mas firme. Ele olhou para ela e pela primeira vez esboçou um sorriso. Pequeno, cansado. Sou. E você? Ana. A menina da carta. Sou eu. Prazer, Ana. Ela abriu a porteira para ele. Gabriel entrou, devagar, como quem entra em território inimigo. Atravessou o terreiro, subiu os degraus. Parou na minha frente. Pai. A voz era grave, de homem, mas tinha um tremor nela. Filho. Silêncio. 23 anos de silêncio concentrados naqueles segundos. A viagem foi boa? Perguntei, porque não sabia o que mais dizer. Foi longa. Deve estar cansado. Estou. Arrumei teu quarto. Se quiser descansar, depois. Antes quero conversar. Meu estômago apertou. Tá bom. Sentamos na varanda. Eu e ele de um lado. Ana do outro, observando, quieta. Gabriel tirou o boné, passou a mão no cabelo. Suspirou fundo. Não sei por onde começar. Pelo começo, talvez. Ele riu, sem humor. O começo foi há 23 anos. Foi. O senhor lembra do dia que a gente foi embora? Como esquecer? Lembro. Eu chorei a viagem inteira. 3 horas de carro. 3 horas pedindo para a mãe voltar. Ela dizia que o senhor não queria a gente mais. A dor atravessou meu peito como faca. Ela mentiu. Eu sei disso agora. Mas eu tinha 4 anos. Acreditei. Gabriel. Deixa eu terminar. A voz dele ficou mais dura. Passei a infância inteira achando que o senhor tinha me abandonado. Que eu não era bom o suficiente. Que tinha feito algo errado. A mãe arrumou outro homem logo. Ele era... ok. Não era ruim. Mas não era meu pai. Ele parou. Respirou fundo. Quando fiz 18, a mãe me contou a verdade. Que ela que tinha ido embora, que o senhor tinha tentado impedir, que mandava dinheiro todo mês, que mandava carta que ela nunca me dava. Senti as lágrimas chegando. Segurei. Fiquei com raiva dela, com raiva do senhor, com raiva de todo mundo. Porque mesmo sabendo a verdade, o senhor nunca veio me buscar. Nunca. Tua mãe não deixava. O senhor tentou? A pergunta ficou no ar. E eu não consegui mentir. Não o suficiente. Ele assentiu, como se já soubesse a resposta. Por isso fiquei longe. Por isso nunca respondi suas cartas. Por isso... A voz dele falhou. Por isso eu quase não vim. Por que veio então? Ele olhou para Ana, que nos observava com olhos grandes, tentando entender. Porque alguém me contou que o senhor tinha adotado uma criança abandonada, que estava lutando pela guarda, que estava sendo o pai que nunca foi comigo. As palavras cortaram.
E eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Ele continuou. Precisava entender como o senhor consegue ser pai dessa menina e não conseguiu ser meu. O silêncio voltou, pesado, doloroso. Ana levantou, atravessou a varanda, ficou na minha frente. Não briga com o tio, disse, a voz tremendo. Ele é bom. Ele cuida de mim. Gabriel olhou para ela, e nos olhos dele vi algo se quebrar. Eu sei que ele cuida, e eu não vim brigar. Vim entender. Respirei fundo. Estava na hora de falar a verdade. Toda a verdade. Gabriel, eu fui um pai horrível. Isso é verdade. Quando você era pequeno, eu não sabia ser pai. Só sabia trabalhar. Achava que botar comida na mesa era suficiente. Tua mãe pedia atenção, eu dava desculpa. Você pedia para brincar. Eu dizia que estava ocupado. E quando ela decidiu ir embora, eu deixei, porque achei que você estaria melhor sem mim. Minha voz estava tremendo agora. Passei 23 anos me odiando por isso. 23 anos sozinho nessa fazenda, trabalhando que nem condenado, tentando esquecer, mas não dá para esquecer. A culpa não deixa. Olhei para Ana, que tinha voltado para o meu lado. Quando encontrei ela, meu primeiro instinto foi fugir, chamar alguém para levar ela embora, porque eu tinha certeza que ia estragar ela também. Mas ela não me deixou fugir, e pela primeira vez na vida eu decidi lutar. Não porque eu sou bom, mas porque ela me deu uma segunda chance de ser o pai que eu deveria ter sido com você. As lágrimas finalmente caíram. E eu sei que isso não muda nada. Não apaga os anos que você passou sem mim, não tira a tua dor. Mas eu queria que você soubesse, eu não amei mais ela do que amei você. Eu só aprendi tarde demais a amar direito. Gabriel ficou em silêncio. Vi as lágrimas nos olhos dele também. E então ele disse a coisa mais dolorosa que já ouvi. Eu queria ter te dado essa segunda chance. Você pode, falei. Pode agora. Não sei se consigo. Eu entendo. E entendia. Porque perdão não é obrigação. É escolha. Ana olhou para mim, depois para Gabriel. Vocês vão ficar chorando ou vão comer? Fiz almoço. A inocência dela quebrou o peso do momento. Gabriel riu. Pela primeira vez, um riso verdadeiro. Você cozinha? Ajudo. O tio que faz. Mas eu sei mexer feijão. Então vamos comer, ele disse levantando. Depois a gente vê o resto. E naquele momento, pequeno e frágil, começou algo. Não era perdão ainda, mas era começo. Parte 3. Os primeiros dias. Gabriel ficou. Não disse por quanto tempo. Não falou de planos. Apenas largou a mochila no quarto, olhou ao redor. A parede branca, a cama arrumada, as flores que Ana tinha colocado. E disse, ficou bom. Depois desceu para a cozinha. O almoço foi estranho. Silêncio entrecortado por frases curtas. Passa o sal. Quer mais arroz? Tá bom. Ana tentava preencher os vazios com tagarelice sobre o gatinho, sobre as galinhas, sobre como tinha aprendido a contar até 20. Gabriel ouvia, respondia, mas não tirava os olhos de mim. Depois do almoço, ele ajudou a lavar louça, secou os pratos, guardou no lugar certo, como se lembrasse onde ficava cada coisa. O armário ainda é o mesmo, ele comentou. Muita coisa ainda é a mesma. Percebi. Saímos para a varanda. O sol estava a pino, calor úmido, pesado. Ainda trabalha com gado? Ele perguntou. Trabalho. Menos do que antes. A idade pesa. Quantas cabeças? Umas 50. Antes era 200. O que aconteceu? Fui vendendo. Sozinho não dava conta. Ele assentiu, pensativo. Precisa de ajuda? Olhei para ele, surpreso. Com o quê? Com o gado. Com a fazenda. Vim para ficar uns dias. Posso ajudar. Você trabalha com isso? Trabalho em construção. Mas cresci aqui. Ainda lembro de algumas coisas. Não era bem-vindo, entusiasmado. Era oferta prática, mas vinha dele. Aceito a ajuda. Então me mostra o que precisa ser feito. Passamos a tarde no pasto. Mostrei a cerca que estava caindo, o bebedouro entupido, o curral que precisava de reparo.
Gabriel ouvia, observava, fazia perguntas técnicas. Não falamos de nada pessoal. Era mais fácil assim. No fim da tarde, voltamos suados, sujos de terra. Ana estava brincando no quintal, fazendo casinha com pedras. "Achei o Gabriel", ela gritou quando nos viu. "Ele não estava perdido", respondi. "Mas agora ele achou a gente, a simplicidade dela de novo, dizendo verdades sem saber." Gabriel sorriu, cansado, mas real. "Vou tomar banho", ele disse. Entrou. A casa rangeu com passos que não ouvia há tanto tempo. Ana veio até mim. "Ele vai ficar?" "Não sei." "Eu quero que fique." "Por quê?" "Porque você fica feliz quando olha para ele, mesmo triste. É feliz também. Criança vê o que adulto esconde." Naquela noite, jantamos juntos de novo. Conversa ainda era escassa, mas menos tensa. Gabriel contou de onde morava. Uma cidade pequena no interior de São Paulo. Dividia apartamento com um amigo. Trabalhava em obras, ganhava razoável. "Tem namorada?" Ana perguntou sem filtro. Gabriel riu. "Não, e você?" "Tenho 3 anos." "E daí? Já pode ter pretendente." "O que é isso que você falou?" "Namorado." "Ah, não. Menino é chato." Rimos. Os 3. Foi a primeira vez que rimos juntos. Depois do jantar, sentamos na varanda. Ana adormeceu no meu colo. Gabriel fumava um cigarro, olhando o escuro. "Não sabia que fumava", comentei. "Comecei há uns anos. Estresse. Faz mal." "Eu sei." Silêncio. "Ela é boa menina", ele disse, acenando para Ana. Parece que confia no senhor completamente." Demorou. No começo, tinha medo de tudo. "Como ela chegou aqui mesmo?" Contei. Toda a história. Como encontrei ela, a febre, a luta pela guarda. Ele ouvia em silêncio. Quando terminei, ele jogou a ponta do cigarro longe. "O senhor mudou." "Tive que mudar. Eu queria ter visto isso antes." "Eu também." Ele levantou. "Vou dormir. Amanhã ajudo com a cerca." "Não precisa." "Eu sei, mas vou ajudar mesmo." E foi. Fiquei ali, com Ana dormindo no colo, olhando as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. Parte 4. Rachaduras e verdades. Gabriel ficou 1 semana, depois 2. Nunca falava de ir embora, mas também nunca falava de ficar. Trabalhávamos juntos todo dia, consertamos a cerca toda, reformamos o curral, limpamos o açude, pintamos a casa. O trabalho enchia o silêncio entre a gente, mas Ana era a ponte, ela grudava nele. Pedia para ele contar história. Mostrava seus tesouros, pedra bonita, pena de passarinho, flor seca. Gabriel tinha paciência infinita com ela. Respondia suas 1000 perguntas, brincava, ria. Vendo ele com ela, eu via o pai que ele podia ser um dia. E doía, porque via também o pai que eu não fui para ele. Foi numa tarde de chuva que as coisas explodiram. Estávamos os 3 em casa. A chuva batia forte no telhado. Ana desenhava na mesa da cozinha. Eu e Gabriel jogávamos baralho na varanda. Do nada, ele perguntou: "O senhor amava minha mãe?" A pergunta me pegou de surpresa. Amava. Então por que deixou ela ir? Porque ela queria ir, e eu não soube lutar para ela ficar. Não soube ou não quis, a pergunta era justa, e doía. As 2 coisas, admiti. Ele jogou uma carta na mesa. Forte. "Sabe o que é mais difícil para mim? Não é nem o senhor ter deixado ela ir. É ter deixado eu ir junto. Eu era seu filho. O senhor nem tentou." Gabriel... Não, deixa eu falar. Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro. "O senhor diz que mudou, que aprendeu, mas aprendeu com uma criança que não é sua. E eu fico pensando, por que não comigo? Por que eu não fui o suficiente para te fazer mudar?" A dor na voz dele era física. "Você foi sim. Não fui. Se fosse, o senhor teria vindo me buscar. Teria ligado, teria batido na porta, teria feito alguma coisa. Mas não fez. Me deixou crescer achando que era culpa minha. Levantei também. Você tem razão. Em tudo.
Eu falhei com você de todas as formas possíveis, e não tem desculpa, não tem justificativa. Eu era covarde. Achava mais fácil desistir do que enfrentar. E o que mudou? Olhei para Ana, que tinha parado de desenhar e nos observava, assustada. Ela não me deu escolha, não tinha para onde correr. Era eu ou ninguém. E eu percebi que se eu desistisse dela, desistia de mim também. Mas com você, eu tinha para onde empurrar a culpa. Tua mãe, a distância, o tempo. Então empurrei, porque era mais fácil. Gabriel passou a mão no rosto. Eu vim aqui querendo te odiar, querendo te jogar na cara tudo que você fez de errado. Mas aí eu vejo você com ela, vejo você sendo o pai que eu precisava. E é pior, porque me faz imaginar como teria sido se... A voz dele quebrou. Ana levantou da cadeira, veio até ele. Não chora, ela disse, pegando na mão dele. Gabriel se ajoelhou, ficou na altura dela. Desculpa, não era para você ver isso. Tá tudo bem chorar. O tio chora às vezes também. Chora? Quando acha que eu tô dormindo. Mas eu escuto. Gabriel olhou para mim, surpreso. Eu choro porque me arrependo, falei. Choro porque perdi tempo demais, porque machuquei gente demais. Choro porque algumas coisas não dá para consertar, só dá para aprender a viver com elas. Ele ficou em silêncio. Ana abraçou ele. Mas o tio diz que às vezes as coisas que estão quebradas viram coisas novas, como quando ele consertou minha boneca e ela ficou diferente, mas ainda boneca. Gabriel a abraçou de volta, forte, e olhou para mim por cima da cabeça dela. Eu não sei se consigo perdoar ainda. Eu não tô pedindo perdão, tô só aqui. Se você quiser ficar, se quiser tentar começar de novo não apaga o passado. Não apaga, mas talvez a gente consiga construir alguma coisa nova em cima dele, como a boneca da Ana. Diferente, mas ainda alguma coisa. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Vou pensar. E foi pro quarto. Fiquei ali com Ana. Eu estraguei tudo? Ela perguntou preocupada. Não, você falou a verdade. E verdade às vezes dói, mas é a única coisa que pode curar também. Parte 5. A tempestade que une Gabriel sumiu por 2 dias. Levantava cedo, saía sem falar para onde ia, voltava de noite, comia em silêncio, dormia. Ana perguntava sobre ele. Eu não sabia o que responder. No 3º dia, ele voltou diferente. Sentou comigo na varanda depois do jantar. Ana já tinha dormido. Fui na cidade, ele disse. Falar com a mãe. Meu coração apertou. Como ela tá? Bem, casada de novo. Mora numa casa boa. Ele parou. Contei que estava aqui, ela ficou surpresa. Perguntou se o senhor estava bem. E o que você disse? Que sim, que o senhor tinha uma filha adotiva agora. Ela ficou estranha, triste talvez. Por quê? Acho que porque percebeu que o senhor mudou e que talvez a gente pudesse ter sido diferente se o senhor tivesse mudado antes. Silêncio. Mas ela disse uma coisa. Gabriel continuou. Disse que talvez a gente só mude quando dói o suficiente. E que talvez precisava ter acabado para vocês conseguirem virar outras pessoas. Ela tem razão. Eu sei. E por isso que eu tô aqui ainda. Porque eu percebi uma coisa. Eu também mudei. Não sou mais a criança de 4 anos que chorava querendo voltar. Sou um homem de 27 que tem que decidir se quer conhecer o pai que ele tem agora, não o pai que ele queria ter tido. Olhei para ele. E o que você decidiu? Que quero tentar. Não sei se vai dar certo, mas quero tentar. Meu coração estava tão cheio que quase doía. Obrigado. Não me agradeça ainda, não vai ser fácil. Eu ainda tenho muita raiva, muita dor. Eu sei, mas vou ficar mais um tempo, ver como é, ver se a gente consegue construir alguma coisa. Quanto tempo? Não sei. Uns meses, talvez. Pedi demissão do trabalho. Tenho uma grana guardada. Dá para ficar um tempo. Você pode ficar o tempo que quiser. Ele assentiu.
E pela primeira vez nos demos a mão, firme, verdadeira, começando algo novo. Gabriel ficou, e devagar, muito devagar, viramos família. Não era perfeito. Tinha dias que ele ficava fechado, trancado no quarto. Tinha dias que eu dizia a coisa errada e ele explodia. Tinha dias que o passado pesava demais para qualquer um dos dois. Mas tinha também os dias bons. Gabriel ensinando Ana a andar a cavalo. Eu, ele e Ana consertando o telhado juntos. Jantares que acabavam em riso. Conversas na varanda que iam madrugada adentro. Memórias sendo construídas. Foi numa tarde, 3 meses depois da chegada dele, que a tempestade veio. Literal. Começou com vento forte, depois raios, depois chuva, torrencial, daquelas que enchem riacho em minutos e transformam estrada em rio. Estávamos os 3 em casa. O gado estava preso no curral. As galinhas recolhidas, tudo trancado. Mas a chuva não parava. Horas e horas. O riacho começou a subir, perigosamente. Se continuar assim, vai alagar, Gabriel disse olhando pela janela. Vai, já aconteceu antes. Perdemos metade do gado. E agora? Agora a gente reza para parar, mas não parou. De madrugada, o barulho mudou. Não era mais só chuva, era água correndo, forte. Levantei num pulo, Gabriel também. O riacho rompeu, ele disse. Corremos para fora. A água já estava subindo pelo terreiro. O curral estava começando a alagar. O gado berrava, assustado. A gente precisa tirar eles daí, Gabriel gritou acima do barulho da chuva. Não dá tempo. Dá sim. Vamos, não discutir. Corremos para o curral. A água já estava na canela. O gado, 50 cabeças, empurrava as cercas desesperado. Abrimos a porteira. Toca eles para o pasto alto, gritei. Gabriel entrou no meio do gado, sem medo. Tocando, gritando, empurrando, eu fiz o mesmo. A água subindo, a chuva cegando, o barro escorregando, foi caos. Mas trabalhamos, juntos, tocamos o gado inteiro para o alto, cada cabeça, sem perder nenhuma. Quando terminamos, estava amanhecendo. A chuva tinha parado, a água começando a baixar. Estávamos os 2 encharcados, sujos de barro até o pescoço, exaustos. Gabriel olhou para mim e riu. Comecei a rir também. Você é louco, eu disse. Você é mais. Quem entra no meio de 50 vacas desesperadas? A gente. Rimos até cansar. Quando voltamos para casa, Ana estava acordada na janela, assustada. Vocês estão bem? Estamos, Gabriel disse, pegando ela no colo, mesmo todo sujo. Salvamos o gado. Todos? Todos. Ela abraçou ele. Depois me abraçou. Vocês são heróis. Não éramos. Éramos só 2 homens que aprenderam a trabalhar juntos, a confiar um no outro, a serem pai e filho, cada um do jeito que conseguia. Mais tarde, limpando a bagunça que a enchente deixou, Gabriel disse, obrigado. Por quê? Por me deixar fazer parte disso, dessa vida, dessa família. Você sempre foi parte, só estava longe. Eu sei, mas agora estou aqui e quero ficar. Quanto tempo? Ele olhou ao redor, a fazenda, a casa, Ana brincando no quintal. Para sempre, talvez. E percebi que ele não estava falando de visita, estava falando de casa. Parte 6, raízes novas. Gabriel ficou, não como visita, como morador, como filho, como irmão para Ana. Reformou o quarto inteiro, trouxe suas coisas de São Paulo, começou a falar em planos, em expandir a criação, em plantar, em crescer. E pela primeira vez em décadas, a fazenda voltou a ter vida. Foi numa tarde, 6 meses depois da chegada dele, que tivemos a conversa definitiva. Estávamos na varanda. Ana dormindo dentro. O sol se pondo. Pai, ele disse, primeira vez que me chamava assim sem esforço. Quero te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Por que você nunca vendeu esse lugar? Mesmo sozinho, mesmo sem conseguir tocar. Por quê? Pensei. Porque essa terra foi da minha família, do meu avô, do meu pai.
e seria sua um dia. Vender seria como desistir de você voltar. Ele ficou em silêncio. Eu vou ficar, ele disse então. De verdade. Vou fazer a fazenda funcionar de novo. Vou cuidar dela. De você. Da Ana. Você tem certeza? Tenho. Não tenho mais nada lá. Aqui eu tenho família. Meu coração estava tão cheio que não cabia no peito. Então vamos tocar juntos. Pai e filho. Pai e filho, ele repetiu. E selamos isso com um abraço. O primeiro de verdade. Depois de 23 anos. Os meses seguintes foram de transformação. Gabriel tinha ideias, energia, conhecimento que eu não tinha. Modernizou a criação. Trouxe raças novas, melhorou o pasto, construiu cercas melhores. Eu ensinava o que sabia da terra, dos ritmos, das estações. Ana crescia no meio disso tudo. Feliz, amada. Viramos família de verdade. Foi num domingo, um ano depois da chegada de Gabriel, que recebi uma nova carta, do advogado. A guarda definitiva de Ana tinha saído. Ela era oficialmente minha filha. Mostrei para Gabriel. Parabéns, pai. Ela é nossa agora. Sua irmã de verdade. Eu sei, e eu vou cuidar dela. Prometo. Eu sei que vai. Chamamos Ana. Explicamos. Ela não entendeu bem o que significava papelada e lei, mas entendeu a parte importante. Então eu sou de vocês? Para sempre? Para sempre. Eu e Gabriel dissemos juntos. Ela pulou nos nossos braços. E ali, os três abraçados, eu finalmente entendi o que era família de verdade. Não é sobre sangue, não é sobre perfeição, é sobre escolher ficar, mesmo quando dói, principalmente quando dói. Epílogo do epílogo. 5 anos depois. 5 anos se passaram desde aquele dia na porteira. A fazenda agora tem mais de 200 cabeças de gado, plantação de milho e soja nos pastos que antes eram vazios. Uma horta grande onde Ana passa as tardes. Gabriel se casou com uma professora da cidade, moça boa, que ama a fazenda tanto quanto ele. Estão esperando o primeiro filho. Ana tem 8 anos, vai para a escola todo dia, tira nota boa. Sonha em ser veterinária. E eu? Eu tenho 63 anos, cabelo todo branco, costas cansadas, mãos calejadas. Mas tenho também uma casa cheia. Tenho almoços de domingo com riso e conversa. Tenho neto chegando. Tenho filho que me abraça todo dia. Tenho filha que me chama de pai. Tenho vida. Numa tarde dessas, sentado na mesma varanda onde tudo começou, Gabriel senta do meu lado. No que tá pensando? Ele pergunta. No dia que encontrei ela na porteira. E penso que, se eu tivesse virado as costas, nada disso existiria. Você não estaria aqui. Eu estaria sozinho, morrendo aos poucos. Mas você não virou as costas. Não virei. Ana aparece correndo, cheia de terra. Pai! Gabriel! Olha o que achei! Um filhote de passarinho caído do ninho. Tá machucado. A gente pode cuidar dele? Olho para Gabriel. Ele olha para mim e sorrimos. Pode, eu digo. A gente sempre cuida de quem precisa, porque aprendi isso, que a vida coloca na nossa porta o que a gente precisa aprender. Ana me ensinou a ser pai. Gabriel me ensinou a recomeçar, e juntos me ensinaram que nunca é tarde para mudar, que família não é sobre acertar sempre. É sobre tentar, é sobre ficar, é sobre amar mesmo imperfeito. Quando o sol se põe, vermelho e imenso no horizonte do interior, olho para o porteira, a mesma porteira onde tudo começou, e agradeço por cada dor que me trouxe até aqui, por cada erro que me ensinou, por cada pessoa que o destino colocou no meu caminho, porque no fim não são as terras que a gente cultiva que nos definem, são as raízes que a gente deixa crescer no coração, e as minhas finalmente estão fundas, firmes, vivas. 6 meses depois que Gabriel decidiu ficar, Ana fez 4 anos. Pelo menos era o que a gente achava.
Ninguém sabia ao certo quando ela tinha nascido. O documento que conseguimos na delegacia tinha uma data aproximada, baseada no que o médico estimou quando a examinou pela primeira vez. Mas Ana escolheu um dia. Quero que seja esse, ela disse, apontando para o calendário pendurado na cozinha. Era um sábado de outubro, céu limpo, temperatura boa. Por que esse dia? Gabriel perguntou. Porque foi quando acordei e não tive mais medo. Simples assim. Gabriel olhou para mim. Vi nos olhos dele a mesma coisa que senti. Aquela menina era mais sábia que a gente. Então vai ser esse, eu disse. Daqui a 2 semanas, dia 15 de outubro, teu aniversário oficial. Ela pulou feliz. Posso ter bolo? Pode. E vela para soprar? Pode. E... Ela parou, pensando. E convidar gente? Essa me pegou de surpresa. Que gente? Não sei. Gente que vem em aniversário. Gabriel se abaixou na altura dela. Você tem amigos que quer convidar? Ela balançou a cabeça. Não tenho amigo, só vocês. O jeito que ela disse, sem tristeza, apenas como fato, partiu meu coração. Então vamos fazer festa só para nós 3, eu disse. Vai ser especial do mesmo jeito. Mas Gabriel tinha outra ideia. Naquela noite, depois que Ana dormiu, ele veio falar comigo. Pai, a gente precisa fazer uma festa de verdade para ela. Gabriel, ela não conhece ninguém. Vai se sentir desconfortável com estranho. Então a gente convida gente que não é estranha. Quem? O pessoal da cidade. Dona Celina da igreja. Zé Aníbal da venda. O delegado. A assistente social que ajudou com a guarda. São pessoas que fazem parte da história dela, mesmo que ela não perceba. Ela mal sai de casa. Vai ficar acuada. Ou vai aprender que existe um mundo além dessa fazenda. Um mundo que pode ser bom. Ele parou, escolhendo as palavras. Pai, ela está crescendo isolada. Como eu cresci depois que a gente saiu daqui. Isolamento machuca. A gente sabe disso, ele tinha razão. Tá bom, concordei. Mas festa pequena. E se ela quiser parar, a gente para. Combinado. Os dias seguintes foram uma loucura. Gabriel foi para a cidade comprar decoração. Voltou com balões, bandeirinha, toalha de mesa colorida, coisas que eu nunca tinha tido em casa. Limpamos a casa inteira, pintamos a varanda, aparamos a grama do terreiro. Gabriel até consertou a cerca da frente, que estava torta há anos. A casa tá ficando bonita, Ana comentou, observando tudo. É para tua festa, eu disse. Mas festa não é só um dia? É, mas o trabalho de preparar é o que faz ela ser especial. Ela pensou nisso. Então posso ajudar? Claro. E ajudou, do jeito dela, juntando flores do campo para enfeitar. Desenhando cartões de convite, mesmo sem saber escrever direito, fazia desenhos. Uma casa, 3 pessoas de mãos dadas, um sol. Escolhendo as músicas que queria ouvir no rádio velho. Vendo ela tão empolgada, tão viva, eu percebi que Gabriel tinha razão. Ela precisava disso, precisava celebrar. Precisava saber que existir era motivo de festa. Conforme o dia se aproximava, meu nervosismo aumentava. E se ninguém viesse? E se viessem e Ana se assustasse? E se a gente tivesse forçado demais? Gabriel percebia minha ansiedade. Pai, relaxa, vai dar certo. Como você sabe? Porque a gente está fazendo por amor. E coisa feita por amor sempre dá certo, mesmo quando dá errado. Filosofia estranha, mas acalmou meu coração. Dia 15 de outubro amanheceu perfeito, céu azul sem uma nuvem, brisa suave, temperatura agradável. Ana acordou cedo, agitada. Já é meu aniversário? Já. Quantos anos eu tenho? 4. Ela levantou 4 dedinhos orgulhosa. Sou grande agora. É, muito grande. Gabriel fez café da manhã especial. Pão na chapa, ovos mexidos, suco de laranja, bolo simples. O de verdade seria à tarde. Ana comeu tudo, falando sem parar.
Que hora vem o pessoal? 3 horas. Falta muito? Falta. Posso abrir presente antes? Que presente? O meu. Gabriel riu. Presente é surpresa. Você abre na hora da festa. Mas eu quero saber o que é. Se souber, não é surpresa. Ela fez bico, mas estava feliz demais para ficar brava de verdade. Às 2 horas começamos a preparar tudo. Gabriel pendurou os balões. Eu arrumei as cadeiras emprestadas que pegamos com Zé Aníbal. Ana botou as flores que tinha juntado em latas velhas, cheias de água. Ficou simples, rústico, mas bonito. Às 3 em ponto, o primeiro carro chegou. Dona Celina, com um vestido florido e um embrulho nas mãos. Onde está a aniversariante? Ela perguntou sorrindo. Ana estava escondida atrás de mim, agarrada na minha perna. Vem, Ana. É a Dona Celina. Lembra dela? Ana balançou a cabeça, tímida. Dona Celina se abaixou. Trouxe um presente para você, querida. Os olhos de Ana brilharam. Curiosidade venceu timidez. Ela deu um passo à frente. Para mim? Para você. Ana pegou o embrulho. Olhou para mim, pedindo permissão. Pode abrir. Ela rasgou o papel com cuidado. Dentro, uma boneca de pano feita à mão. Cabelo de lã, vestido de retalho, olhos de botão. É linda, Ana sussurrou. Fiz para você, Dona Celina disse. Toda menina precisa de uma boneca. Ana abraçou a boneca. Depois abraçou Dona Celina. Obrigada. E foi assim que começou. Zé Aníbal chegou com a esposa. Trouxeram doce de leite caseiro. Assistente social, Fátima, veio com a filha pequena. Ana ganhou uma companhia da idade dela. O delegado apareceu de surpresa, sem avisar. Trazia um ursinho de pelúcia meio surrado. Era da minha filha, ele disse meio sem jeito. Ela já cresceu. Acho que você cuida melhor dele agora. Vieram outras pessoas. Vizinhos distantes que eu mal conhecia. O rapaz que entregava gás. A professora da escola da cidade que tinha ouvido falar da festa. 15 pessoas no total. Para Ana parecia multidão. Mas ela não se escondeu. Com a boneca de Dona Celina numa mão e o ursinho do delegado na outra, ela circulava entre as pessoas, tímida mas curiosa. Gabriel ficava perto, atento, pronto para intervir se ela precisasse. Mas ela não precisou. Quando chegou a hora do bolo, todos se juntaram na varanda. Gabriel acendeu as 4 velhinhas. Começamos a cantar parabéns. Desafinado, bagunçado, mas sincero. Ana olhava as velas, hipnotizada pelas chamas pequenas dançando. Quando terminamos de cantar, todos gritaram. Faz um pedido! Ela fechou os olhos, concentrada, séria. Soprou. As 4 velas apagaram de uma vez. Todo mundo aplaudiu. O que você pediu? A filha de Fátima perguntou. Ana olhou para mim, depois para Gabriel. Pedi para ficar aqui para sempre, com meu pai e meu irmão. Silêncio. Dona Celina limpou os olhos com o lenço. Zé Aníbal pigarreou emocionado. Eu e Gabriel nos entreolhamos e, naquele momento, entendi. Aquela festa não era só sobre Ana fazer 4 anos. Era sobre ela renascer. Era sobre ela escolher existir. Era sobre ela ter, pela primeira vez na vida, uma família que comemorava o fato dela estar viva. A festa durou até o sol se pôr. As crianças brincaram no quintal. Os adultos conversaram na varanda. Comemos bolo, doce de leite, salgadinhos que Fátima trouxe. Ana não parava. Corria, ria, mostrava seus tesouros para as outras crianças, inventava brincadeiras. Vendo ela assim, livre, feliz, eu finalmente entendi o que Gabriel tinha tentado me dizer. Ela não precisava só de casa e comida. Precisava de mundo. Precisava saber que havia bondade fora daqueles muros. Precisava de comunidade. E nós também. Quando o último convidado foi embora, já era noite. Ana estava exausta. Caída no sofá, cercada de presentes. A boneca, o ursinho, um livro de historinhas, lápis de cor, um vestido novo. Foi bom? Perguntei.
Foi o melhor dia da minha vida, ela disse, séria como sempre. Gabriel sentou do outro lado dela. Você foi muito corajosa hoje. Fui? Foi. Conheceu gente nova, falou com todo mundo, brincou. Foi muito corajosa. Eu tive medo no começo, ela admitiu. Todo mundo tem medo de coisa nova, mas você foi mesmo assim. É porque você estava perto. E o tio também. A gente sempre vai estar, eu disse. Ela bocejou. Posso dormir com minha boneca? Pode. E com o ursinho? Pode. E deixar o presente do Gabriel pro lado da cama? Eu olhei para Gabriel confuso. Que presente? Ele sorriu. Ainda não dei o nosso. Levantou, foi até o quarto dele, voltou com algo embrulhado em jornal. Isso é para você. Ana rasgou o papel. Dentro, uma moldura de madeira. E dentro da moldura, uma foto. A foto que Fátima tinha tirado no dia que a guarda provisória saiu. Eu, Gabriel e Ana na varanda, sorrindo. Mas não era só a foto. Embaixo, Gabriel tinha gravado na madeira: Família Ana, pai e Gabriel. Outubro de 2025. Ana tocou as letras com o dedo. O que está escrito? Está escrito família, Gabriel explicou. E nossos nomes. E a data de hoje. Teu primeiro aniversário de verdade. Como uma família de verdade. Ela abraçou a moldura contra o peito. Posso colocar no meu quarto? É sua. Coloca onde quiser. Ela levantou cambaleando de sono e foi para o quarto. Voltou minutos depois, já de pijama. Coloquei do lado da cama. Assim acordo e vejo vocês todo dia. Gabriel a pegou no colo. Vem, vou te botar para dormir. Canta aquela música? Qual? A que você cantou quando eu tive pesadelo. Posso cantar. Ele a levou para o quarto. Ouvi a voz dele, baixinha, cantando uma canção de ninar que não reconheci. Fiquei na sala, olhando os restos da festa. Os balões murchando. As cadeiras vazias, o bolo pela metade. E senti algo estranho no peito. Felicidade, felicidade pura, sem peso, sem culpa. Fazia tanto tempo que não sentia isso que quase não reconheci. Gabriel voltou depois que Ana dormiu. Sentamos na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Obrigado, eu disse. Por quê? Por insistir na festa, por fazer ela se sentir especial, por estar aqui. Pai, eu que agradeço por me deixar fazer parte disso. Por me ensinar que ainda dá tempo de consertar as coisas. A gente não consertou nada. A gente está construindo algo novo. É verdade. Ele ficou em silêncio um tempo. Sabe o que percebi hoje? O quê? Que eu passei a vida inteira com raiva porque você não lutou por mim. Mas hoje, vendo você com ela, vendo a festa, vendo como você mudou, eu entendi que às vezes a gente só aprende a lutar quando não tem mais escolha. Você não tinha escolha com ela. Comigo, você tinha. Tinha a sua mãe. Tinha desculpa para fugir. Isso não justifica. Não, mas explica. E explicação, às vezes, é o começo do perdão. Olhei para ele. Você está me perdoando? Ele respirou fundo. Tô tentando. E hoje foi um passo. O que mudou? Vi você feliz. De verdade. Sem culpa. E percebi que eu quero isso para você. Quero que você seja feliz. Porque você merece. Depois de tudo, você merece. Minha garganta apertou. Você também merece, filho. Eu sei. E é por isso que eu vou ficar. Porque aqui, com você e com ela, eu sou feliz também. Ficamos em silêncio, o tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que se entendem. E ali, naquela varanda, sob aquele céu estrelado, no final do primeiro aniversário de Ana, eu senti que finalmente tínhamos virado o que sempre deveríamos ter sido: pai e filho. Não perfeitos, não sem dor, mas juntos e tentando, todos os dias, tentando ser melhores, tentando amar mais. Tentando construir tijolo por tijolo, dia por dia, algo que valesse a pena. Uma família, de verdade. Quando entrei para dormir naquela noite, passei pelo quarto de Ana. A porta estava entreaberta. Entrei de mansinho.
Ela dormia abraçada com a boneca e o ursinho, a moldura com a foto da nossa família no criado mudo, bem onde ela podia ver ao acordar. Ajeitei o cobertor sobre ela. Dei um beijo na testa. Feliz aniversário, filha. Sussurrei. Que você tenha muitos mais, todos eles cheios de amor. Ela mexeu no sono, sorrindo, e eu saí, fechando a porta com cuidado. O corredor estava escuro e silencioso, mas pela primeira vez em décadas o silêncio não pesava. Ele apenas era, tranquilo, cheio de promessa, cheio de amanhã.